Paz do Senhor Jesus Cristo, todos os nossos queridos irmãos, aos alunos da Academia de Pregadores, nossa felicitação para todos, que a grandeza do Evangelho possa adentrar as vossas almas e as vossas mentes e fecundar dentro de cada um de vós a bênção do Senhor. Vamos dar sequência a nossas aulas, a este seriado de escatologia bíblica, e desta feita eu chamaria a vossa atenção para nós lermos a palavra de Deus. Hoje nós vamos começar esta aula lendo a Bíblia. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 41, versículos 22 e 23. Nos diz assim a palavra de Deus: tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. O verso 23 diz assim: anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir. Isso é escatologia. Para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Então nós estamos vivenciando esses dias e estas lições escatológicas dentro de um prisma bíblico, para a sua edificação espiritual, para enriquecer vossas almas dentro deste campo tão glorioso que é a escatologia. Então, dando sequência à nossa aula, e esta é a segunda aula deste seriado, gostaria de chamar a atenção de todos para os privilégios, esses gloriosos, benditos privilégios que Deus outorgou para a nação de Israel. Você há de convir comigo que Israel é uma nação privilegiada por Deus. Foi de lá, patrioticamente, que veio o Salvador do mundo. Jesus Cristo é um judeu pátrio, de tal forma que nós estamos vivenciando estes momentos gloriosos a respeito desta nação. Então, quais foram os privilégios que Deus dera para a nação de Israel? Eu chamo a sua atenção para nós lermos novamente a Bíblia. Está escrito aos romanos, ou aos crentes que estavam em Roma, São Paulo escreveu, no capítulo de número 9, os versículos 4 e 5. Nos diz assim a preciosa palavra de Deus: que são israelitas. Esse é o primeiro privilégio. Dos quais é a adoção de filhos. Esse é o segundo privilégio. E a glória. Esse é o terceiro privilégio. E os concertos. Este é o quarto privilégio. E a lei. Este é o quinto privilégio. E o culto. Este é o sexto privilégio. E as promessas. Sétimo privilégio. Dos quais são os pais, o oitavo privilégio, e dos quais é Cristo, o nono privilégio. Veja quantos privilégios Deus dera para a nação de Israel. De um juramento que ele fez ao seu servo, patriarca Abraão. Todos essas riquezas, esses privilégios, foram otorgados à nação de Israel. Mas eu quero ressaltar este privilégio, a glória. A glória foi um dos privilégios de uma grandeza pungente, indescritível. E esta glória, ela era manifestada em 3 lugares. No templo, você sabe disso, quando a glória de Deus entrava no templo, a Bíblia diz que os sacerdotes ficavam como embriagados. Não podia mais entrar e nem sair. Então, a glória de Deus no templo. A glória de Deus
no Monte Sinai. Quando ela vinha sobre o Monte Sinai, a Bíblia diz que o monte tremia. Olha, o Monte Sinai tem 2.800 metros de altura. E a glória de Deus, ela vinha acompanhada de sonidos de buzinas, relâmpagos e trovões. Que coisa extraordinária. Eu tenho certeza que você está entendendo esta segunda aula no seu começo. Isso é muito relevante. Isso nos edifica muito. Esses pormenores, esses detalhes das preciosas profecias endereçadas a Israel. Vamos prosseguir. Então, Israel teve esse privilégio de ver a glória de Deus no templo, no monte e no tabernáculo. Que coisa linda! A grandeza do tabernáculo, o átrio, o santo, o santíssimo, o caminho, a verdade e a vida. Tudo apontando para Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Então eu quero lhe chamar a atenção para que você adentre comigo a esses parâmetros espirituais e ficarmos aqui gozando dessas delícias que a palavra de Deus nos projeta na nossa mente, no nosso coração. E isso, obviamente, constitui esse elemento de edificação espiritual. Esta glória sempiterna, marcante, inaudita, adentrava o templo. Que coisa maravilhosa, que grandeza. Adentrava o tabernáculo. Uma vez por ano era oferecido um sacrifício perfeito. O sumo sacerdote, diz a historiadores, que ele não podia dormir na noite antes de oferecer o sacrifício, para não ter sonhos desconexos com aquilo que seria o amanhã. Ele teria que oferecer o sacrifício por si mesmo e passar por aqueles cômodos do tabernáculo até chegar ao lugar santíssimo, onde Deus estava o esperando. Diz a tradição que ele levava uma corda amarrada para que, se Deus não aceitasse seu sacrifício, as pessoas puxariam a corda. Era de uma grandeza. Lembre-se que o imperfeito ia estar com o perfeito. A criatura ia estar com o Criador. E Deus ia falar ao sacerdote dentro do Santíssimo, no lugar a sós. E as tribos ficavam louvando a Deus enquanto ouvia o barulho das campainhas de ouro, dizendo: nosso sacerdote está vivo. As campainhas não podiam parar enquanto o sacerdote estivesse com Deus no Santíssimo. Deus certamente lhe dando as normas, as regras, as leis. Coisa grande. Israel teve esse grande privilégio, essa manifestação da glória de Deus no tabernáculo, no monte e também no templo. De tal forma que Deus também manifestou-se a Israel através dos concertos, com Abraão, com Isaac, com Jacó, e foi fiel nos seus termos designativos, oferecendo a eles propostas maravilhosas. É grande, é indescritível os cuidados de Deus. Deus é glorioso no consenso de responsabilidade histórica, profética e analítica. Quando Ele chama o seu povo, Ele cuida do seu povo. Nós estamos abordando isso porque isso é brilhante. Nós fazemos questão de ressaltar os privilégios de Deus, aliás, os privilégios de Israel, concebido por Deus. Você há de convir comigo que Israel torna-se, neste parâmetro, esta nação eleita. E eles são representados na própria Bíblia por 3 árvores. Uma videira, uma oliveira e uma figueira. E Jesus mesmo ressaltou, disse: quando a figueira brotar, o verão está perto. Então enquanto nós estamos estudando essa segunda aula sobre os privilégios de Deus a Israel, nós estamos
deslumbrado com tudo que está acontecendo agora no cenário político de Israel e profético. Sabemos que a vinda de Cristo está muito perto. Vale a pena estudarmos escatologia e estarmos engajados dentro dessa simetria comportamental que a palavra de Deus nos ensina, deste saber divino que ela nos oferece, para promover a nossa edificação espiritual e ficarmos naquele cristianismo sólido, balizado, responsável, dentro da contextualidade das promessas. Eu tenho certeza que você está gostando dessa segunda aula, que é uma sequência. Estamos falando e abordando, quero ressaltar novamente, os privilégios que Deus deu para Israel. Vamos continuar. Israel, ela está dentro do contexto da história mundial, e ela abrange alguns períodos que eu quero ressaltar também. Os períodos pelos quais Israel tem passado. E eu quero contextualizar isso com os 10 períodos que a nação passou. Primeiro, o período patriarcal. Este período patriarcal, ele deu-se de Abraão até José. Períodos significativos, onde os milagres aconteceram, as mãos de Deus foram estendidas, os benefícios foram auridos pelo povo através de patriarcas, destes homens que fundamentaram a história bíblica. De Abraão até José, deu-se o chamado período dos patriarcas. O segundo período foi um período dramático, um período chamado período de opressão. Israel passou 430 anos no Egito, oprimido pelos faraós da época, subjugados, e como também humilhados. Mas Deus estava atento a tudo aquilo. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem a romper da aurora. Então você há de convir comigo que são paradigmas, né? O que aconteceu com Israel pode acontecer com qualquer um de nós. Tem momentos, tem dias que sentimos aquela opressão, mas Deus está cuidando de nós. Deus tem caminho nas tormentas. Tenho certeza que você já passou por isso, todos nós passamos, né? Nós passamos por lutas, por dificuldades, por problemas nostálgicos na nossa própria vida. Mas Deus está atento a todas essas coisas. E a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Está escrito que São Pedro falou que nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Você sabe que a ansiedade, ela está tornando-se uma epidemia do mundo moderno. As pessoas tornam-se ansiosos, inseguros, instáveis. Mas nós que cremos no Evangelho, que constituímos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, não temos por que ficarmos assim ansiosos. Temos um Deus que cuida de nós, que supre as nossas necessidades de todas as formas. O rei Davi, no seu cântico expressivo, ele enfatiza que fui velho, fui moço, digamos assim, melhor dizendo, e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso tem acontecido em todo o trajeto da nossa história. Estou vivenciando isso há 50 anos que tenho pregado a palavra de Deus. Nunca vi um crente fiel pedindo esmola a ninguém. Ele tem um Deus que cuida dele e cuida da família dele. Isso é maravilhoso nós sabermos dessas normas que fundamentam a nossa fé. Por isso, nós dizemos que Deus é fiel. Deus tem sido fiel para comigo, Deus tem sido fiel para com você, e Deus tem sido fiel para com Israel. Pois bem, o terceiro período é o período da peregrinação. Já ressaltei isso, no início da aula. Esse período da peregrinação foi o período que Deus
usou Moisés no deserto para dirigir o seu povo. Lições extraordinárias no deserto. Enquanto fala em deserto, a gente sempre pensa em muitas dificuldades. Mas é no deserto que Deus tem maneiras de cuidar do seu povo. Maneiras gloriosas, maneiras impressionantes. Como é que Deus cuida de um povo no deserto? Isso é com Deus. Essas coisas é com Deus. Essas coisas difíceis, esses impossíveis para nós, é com Deus. Então não precisa você temer nem se abalar. Se você está vivendo momentos no deserto, Deus vai cuidar de você. Lembra daquele fato lá de Gênesis, capítulo 13, quando Deus cuidou de Ismael no deserto. A Bíblia diz que Deus atentou para o choro da criança. Eu e você somos crianças espirituais para com o Senhor. São Pedro disse, desejar efetuosamente como meninos, novamente nascido, o genuíno leite racional, não falsificando, para que por eles vá descrescendo. De tal forma que Deus cuida do seu povo. Cuidou de Israel no deserto, vai continuar cuidando de mim, de minha família, de você e de sua família. O quarto período é o período da conquista. Esse período foi em Canaã com Josué. Sabe que Josué foi um soldado bravo. Deus tem um homem para cada etapa da sua obra. Tinha o Moisés que era manso para conciliar aquele povo, tolerar aquele povo, suportar. E Deus tinha um guerreiro chamado Josué para adentrar a Canaã, dissipar os inimigos de Deus, os Girgazeus, os Heteus, os Amorreus, os Eveus, os Jebuseus, né? Todas essas nações eram homens arrões, homens grandes, filhos de gigantes. Mas Deus tinha um soldado valente chamado Josué. Então Deus tem um homem para cada etapa da vida. Tem os Moisés, pacientes, e tem os Josués, valentes, dispostos, né? Intérprete. É assim mesmo. A obra de Deus, ela é completa em tudo. O quinto período é o período chamado período da indecisão. Esse período da indecisão foi um período difícil, né? Que Israel passou. Israel ficou sem rei. Foi o período dos juízes. Israel era dirigido por juízes. Houve 14 juízes que dirigiu a vida do povo de Israel. Período de muita indecisão, período dramático. A Bíblia diz que cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. E Deus, por muitas vezes, disciplinou o seu povo. Um período muito conturbado, o período dos juízes, que começou com Otoniel. E temos aqui o sexto período, que é o período da consolidação, foi a época do Reino Unido. Então, sempre a unidade traz o progresso, traz a paz, traz a bênção. A Bíblia pauta pela unidade do seu povo. Salmo 133, você conhece muito bem. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. Isso aqui é um dos grandes mistérios que envolve a igreja. Você sabia? O mistério da sua unidade. Quanto mais unidos somos, mais fortes ficamos. Então, esse é um mistério pela qual a igreja do Senhor é indestrutível, porque ela está unida. E você sabe, a Bíblia nos adverte que o cordão de duas voltas é mais forte do que o de uma. E depois a própria Bíblia nos ensina: se dois de vós concordarem na terra, será concordado no céu. Então veja a força que tem a unidade fraterna do povo de Deus. Ninguém tem direito ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um só. Então, que todos nós, como membros do seu corpo, pautemos pela unidade do povo de Deus na terra. Então, temos aqui o sétimo período,
que é o período da divisão, foi a época do reino dividido naquelas tribos de Jeroboão e Roboão. Período também dramático da história de Israel. O reino foi dividido, foi rasgado. O reino de Judá, o reino de Israel. E foi naquela época que Roboão reinou sobre as duas tribos. E a Bíblia diz que nesta época, Sisaque era rei do Egito. Entrou em Jerusalém e levou os escudos de ouro de Roboão. E a Bíblia diz, fez Roboão escudos de metais. Quer dizer, vergalhão pintado de amarelo. Você sabe que os nossos avós já diziam o seguinte, nem tudo que reluz é ouro. Então, há muitos vergalhões pintados de amarelo. Estamos vivendo dias difíceis. Dias de apostasia, de coisas que parecem com a verdade e a mentira. Por isso, a Academia de Pregadores pauta por levar a você um estudo sistemático, abalizado, verdadeiro, sem os extremos, para que o seu conhecimento seja harmônico, edificante e de uma significância razoável, para crescermos, de maneira homogênea, para fortalecermos de maneira divina, bendita, e que o nome de Deus venha a ser glorificado em nossas vidas por esse crescimento fundamental, devolvendo para Deus sempre toda a glória, toda a honra e todo o louvor que a Ele pertence. Temos aqui também o 8º período, o período de maldição. Foi o período que Israel viveu no cativeiro, período dramático. Sabe que cativeiro não é bom para ninguém, né? E esse período foi um período muito difícil. Israel foi dispersa pelo mundo afora. Esse período muito dramático, porque o cativeiro, com a dispersão do povo também, é um período dramático. E desse período, que é o 9º período, que está conjugado com o cativeiro, período da dispersão, que eu chamo também de período interbíblico, é o período que Israel viveu pelo mundo, sem pátria, sem louvores. E a Bíblia diz que os estrangeiros olhavam para eles e diziam, canta-nos o cântico de Sião. E eles diziam, como poderemos entoar a canção do Senhor em terra estranha? Nossas harpas estão penduradas no salgueiro. E você sabe que o povo que não canta é um povo triste. Pois a própria Bíblia diz que quem está alegre, cante louvores. É dramático isso. Israel passou quase 2000 anos sem cantar. Mas você há de convir comigo que os tempos hoje são outros. E que as harpas já foram tiradas do salgueiro. Israel voltou a cantar. O hino nacional de Israel é uma peça. É uma coisa gloriosa. É um campo profético e poético, né? O Iquitivá. A esperança de voltar à sua terra, a esperança de ser uma nação com todos os direitos normais de uma nação soberana. Eu quero partilhar convosco de uma leitura bíblica que dá consonância a isto que eu estou lhe falando. Israel como nação soberana. E esses postulados proféticos já estavam inseridos dentro da própria profecia. Então, Deus vem acompanhando a nação de Israel, os seus passos, os seus momentos, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele vela para cumprir a sua gloriosa palavra. É isso que eu quero chamar a sua atenção. O profeta Isaías, do capítulo de número 66. É muito lindo esta profecia a respeito da emancipação de Israel. Quando Israel surge no cenário da independência. Está aqui, Isaías 66, versículo 8. Se você me permite, eu lerei agora, para a sua edificação espiritual. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus no versículo número 8. Quem jamais ouviu tal coisa?
Quem viu coisa semelhante ou igual? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Que coisa impressionante. Como Deus vela pela sua palavra para as cumprir. E essa historicidade deu-se justamente no dia 14 de maio de 1948, quando Israel torna-se nação soberana. Quando o povo volta à sua terra, eu chamo isso período da purificação. É o período que está em Daniel capítulo 9, e versículo de número 24, quando os judeus regressam ao seu lar, através do sionismo, e se tornam uma nação soberana, independente. As harpas são tiradas do salgueiro, o povo volta a cantar o hino de Sião, sequenciando esta nossa lição gloriosa a respeito dos cuidados de Deus para com Israel. Eu faço questão agora, se você permitir, de ler um texto da Bíblia Sagrada, deste último período dispensacional de Deus para com a nação de Israel. O povo israelita, né? Está em Daniel capítulo 9, versículo 24. Leamos o que diz a palavra do Senhor. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Você entende isso? Para quê? Essas 70 semanas estão determinadas para ocasionar esses fatos que eu vou ler agora. Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Deus abençoe a você, mais uma vez, e a sua família. Não se esqueça que na próxima aula daremos sequência. Estamos estudando sobre escatologia. Estamos revendo aqui esses cuidados paternais de Deus para com Israel. Eu tenho certeza que sua alma está sendo edificada. Isso é o que importa. O trabalho da Academia de Pregadores, o resultado maior é a edificação da sua alma. Deus lhe abençoe e até a próxima aula, se Deus assim o permitir. Paz do Senhor.